Esther, no capítulo 6. Amém? Onde diz a palavra do Senhor, a partir do capítulo 1, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois eunucos do rei da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Aqui, meus irmãos, no versículo 10 diz: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faz assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste de um cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, vou explicar aqui um pouco dessa passagem. Aqui está falando de Mardoqueu. Mardoqueu, ele era primo da rainha Esther. A rainha Esther era judíaca e ela casou com o rei da Pérsia, o rei Assuero. Mas o rei, ele não sabia que ela era judia e nem sabia que Mardoqueu era o seu primo. Por isso, meus irmãos, enquanto Esther estava no palácio, Mardoqueu ele ficava na porta do palácio, porque o rei não sabia do parentesco dele. Então, na porta do palácio, Mardoqueu era muito humilhado, porque existia um homem chamado Amã, que era um homem de muita confiança do rei. E esse homem, quando ele passava ali pela porta, as pessoas se curvavam diante dele, porque era um nome importante ali diante do rei. Então, as pessoas se curvavam diante dele. Mas Mardoqueu não, Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Então, por isso, veio a fúria de Amã contra Mardoqueu, e Amã planejou a morte de Mardoqueu. Mas, meus irmãos, na mesma noite em que Amã, ele planejou a morte de Mardoqueu, inclusive ele fez uma forca para Mardoqueu. Quando ele foi pedir a autorização do rei, Deus fez com que o rei perdesse o sono. Ali ele foi ler o livro das crônicas e ele achou que Mardoqueu, ali no passado, tinha dado grande livramento de morte ao rei. Dois oficiais do rei estavam tentando matá-lo. E aí Mardoqueu soube e denunciou aqueles homens. Ou seja, através de Mardoqueu foi dado grande livramento ao rei. Então, no dia em que Amã estava planejando a morte de Mardoqueu, o rei descobriu o livramento que ele conseguiu através de Mardoqueu. E ali, meus irmãos, ele procurou honrar a Mardoqueu. E aí, interessante a forma como o rei honrou a Mardoqueu. Ele mandou que vestisse as vestes do rei de Mardoqueu, colocasse inclusive a coroa do rei em Mardoqueu. E Mardoqueu andou no cavalo do rei. Mas tudo isso, meus irmãos, quem foi segurando este cavalo foi Amã, aquele mesmo que estava planejando a morte de Mardoqueu. Foi o mesmo que segurava o cavalo em que Mardoqueu andava. E não só isso, ele tinha que andar segurando o cavalo e dizendo: eis o homem a quem o rei deseja honrar. Então, meus irmãos, no lugar da morte, Mardoqueu ele foi honrado. Meus irmãos, mas para isso nós vemos que Mardoqueu, ele era um servo fiel. Ele era servo fiel, tanto ao rei quanto a Deus. Porque, meus irmãos, na palavra de Deus, ele diz que nós devemos aqui honrar aqueles que são as autoridades aqui na terra. Por exemplo, se a gente tem um patrão que é a nossa autoridade, a gente deve agir com honestidade ao nosso patrão, né? Que é uma das autoridades aqui que eu dou um exemplo. A gente deve agir com desonestidade, enganando, porque até o patrão não pode saber, mas Deus está vendo. Então Deus quer que a gente, meus irmãos, venha agir com honestidade sobre as nossas autoridades aqui na terra. E principalmente a Deus, né, meus irmãos? Assim como Mardoqueu foi. Como eu disse, enquanto os outros homens ali se curvavam diante de Amã, Mardoqueu não, ele preferia, meus irmãos, ser até ali humilhado, mas ele não se curvava diante de Amã, porque ele só se curvava diante do Deus Todo-Poderoso, ou seja, um servo fiel a Deus. E o que Deus está falando comigo e com você nessa noite é que Ele quer que nós sejamos assim, servos fiéis a Deus,
Deus o honrou. Aqui, meus irmãos, essas vestes, essa coroa, ele recebeu só foi o início da honra. Nós vemos mais pra frente que Mardoqueu foi muito mais honrado. Ele foi o segundo homem ali da festa. Depois do rei, ele era o segundo mais importante. Então Deus o honrou pela sua fidelidade. Deus não quer uma parte de nós. Deus quer a nossa exclusividade para Deus. Não adianta a gente querer servir a Deus e servir a nossa vontade, fazer a vontade do mundo. Deus quer a nossa exclusividade. Assim como Mardoqueu, que a gente venhamos ser servos fiéis a Deus. E Deus tem honra para os seus servos fiéis.